compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da sua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me
Muito bem, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. E mais uma semana na nossa contagem, nessa quarentena, mais um tempo aí na nossa casa, alguns no trabalho, né? As pessoas que estão tendo que sair de casa, que Deus os guarde, os abençoe, e a nós também, que muitas vezes temos que estar no nosso lar ainda nesse tempo do coronavírus. Eu quero nesse dia compartilhar com vocês uma data de comemoração. Você que está nos assistindo talvez não saiba, talvez saiba, mas nessa correria toda às vezes a gente perde um pouco as datas. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional do Ipiranga, ou Igreja Evangélica Congregacional do Moinho Velho, fez 75 anos o dia 22 de abril. Nossa igreja foi fundada dia 22 de abril de 1945, para a glória de Deus. Hoje estamos com as nossas portas fechadas, mas logo mais, queira Deus, estaremos juntos, oramos por isso, intercedemos diante de Deus de todo o coração, para que logo mais estejamos todos juntos nesse lugar para louvar a nosso Senhor. Sendo assim, eu queria aproveitar esse tempo para a gente compartilhar sobre um tema e refletir um pouco sobre o nosso papel como igreja. Muitas vezes nós temos uma dificuldade como seres humanos de nos lembrarmos qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel, não somente como cidadão, não somente como brasileiro, não somente como talvez estrangeiro, pessoa que nos assiste, pessoa que talvez esteja em outro país. Nosso papel não é somente viver essa vida e viver pelos motivos aleatórios que talvez possam surgir na nossa cabeça, no nosso coração. A igreja de Deus, ela tem um propósito. A igreja de Deus, ela foi estabelecida para primeiramente glorificar o nome do nosso Senhor. O título dessa pregação é Uma Igreja Permanente, fazendo menção também do que motivou pessoas a construírem esse lugar, a estabelecer-se nesse lugar, para trazer também a palavra de Deus, que com certeza mudaria ou mudou, né, a vida de muita gente que passou por aqui. Eu queria, antes de tudo, né, começar a gente orar, interceder com Deus por esse momento, interceder por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos nossos irmãos, pessoas que estão doentes, pessoas que talvez estejam com suspeita, pessoas que estejam passando necessidade. Queria orar com você. Por esse motivo, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, pedir para Deus também que nesse dia nos dê muita sabedoria, muito entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos colocar nesse momento diante da Tua presença. Pedir primeiramente, Senhor, a Tua orientação. Pedir nesse momento também perdão pelos nossos pecados. Perdão porque muitas vezes, Senhor, a gente desvia o foco da nossa vida e começamos a olhar para coisas vãs e nos perdemos, Senhor, no meio a tantas necessidades que existem nesse mundo. Eu quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, por meio da Tua palavra, nesse dia, revelar a nós o motivo pelo qual estamos aqui, o motivo pelo qual fomos salvos por Cristo Jesus, e que isso traga um senso de igreja para nós, do significado pleno de igreja, de que igreja não é um prédio, igreja não é um lugar específico onde as pessoas vão a estar, Senhor, não é algo construído por mãos humanas, mas igreja realmente é o corpo de Cristo, os crentes reunidos num lugar só para louvar, adorar e glorificar o Teu nome, Pai. Que isso possa estar bem claro, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, que a gente coloque sempre no lugar certo, Pai, a nossa esperança. A nossa esperança não está em um prédio, a nossa esperança está em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, Pai, que nós possamos ser uma igreja permanente, no lugar que nos toca estar hoje, talvez seja em casa, talvez seja no trabalho, talvez seja ouvindo um áudio ou assistindo, Senhor, o vídeo, a pregação nesse momento, no lugar que o Senhor nos coloca,
que a gente possa ter esse senso do que é ser igreja e membros, Pai do corpo de Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, continuando assim, em momentos como a pandemia, que se abate hoje sobre o nosso país, sobre o planeta, desespero, já falamos isso, ansiedade, mistura de emoções, muitas informações, falsas esperanças, fake news, muita coisa tem vindo ao encontro da nossa mente, do nosso coração. Às vezes, por conta da ansiedade, a gente sofre até coisas que ainda nem aconteceram. Mas como devemos lidar com tudo isso? E em meio a impossibilidades da gente sair, abraçar os nossos irmãos e cuidar deles, assim como a gente cuida de uma criança, né, que está no seu colo, que você consegue abraçar, que você consegue dar o alimento. Como eu posso me comportar num tempo desse e continuar a ser igreja no lugar que eu estou? Essa é uma pergunta que surgiu na minha cabeça esses dias, e ainda mais pensando no aniversário da nossa igreja, me veio à mente a questão de como ser uma igreja permanente. Surgem muitas impossibilidades de exercermos plenamente a ação da vida cristã e da nossa comunhão. Mas também glorificamos a Deus, louvamos o nome do Senhor, porque por meio dessas ferramentas que nós estamos usufruindo, como é a internet, como é o YouTube e alguns outros aplicativos que nós estamos usando para a glória de Deus, para pronunciar o Evangelho, para anunciar a mensagem de salvação e, como dizemos a semana passada, para que o Evangelho possa progredir e o nome de Cristo venha a ser glorificado. Eu queria que nós entremos no contexto de uma carta também, como já entrei semana passada, na carta de Pedro, 1 de Pedro. Na carta de 1 de Pedro, Pedro escreve a uma igreja que estava em Roma também, irmãos que estavam sofrendo muita perseguição, pessoas que por conta da perseguição também estavam se vendo meio que ameaçadas a querer abandonar as suas crenças. E pelo estilo e, vamos dizer assim, pelas pressões da vida, as pessoas estavam perdendo o foco do que significava ser crente. Algumas pessoas começaram a abrir mão especificamente daquilo que Deus mais preza na vida de um cristão, a questão da santidade. Você tem que entender essa palavra santidade. Santidade não significa, entenda por favor, uma pessoa que não peca. Santidade é uma pessoa que está entregue ao Senhor Jesus, que está separada do mundo, não por si mesmo, mas pelo precioso sangue de Jesus. A palavra santidade significa separação. E já que nós estamos separados e somos distintos, vamos dizer assim, somos chamados a viver uma vida em santidade. Mas pastor, quando isso não acontece, eu deixo de ser santo e volto ao lugar onde eu estava antes? Meus irmãos, nós queremos tratar um pouquinho desse tema hoje, ok? Então gostaria que você ouvisse o que a palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro capítulo 5, no versículo 10. É mais ou menos as palavras finais do apóstolo Pedro. Ele está falando uma coisa muito interessante. Ele se foca no que o Evangelho tem o propósito de fazer na vida das pessoas. Nesse momento de extrema necessidade, nesse momento de falta de esperança, que também acontecia com aqueles cristãos. Vamos colocar um paralelo aqui, tá? Aqueles cristãos estavam com muitas esperanças enfraquecidas por conta de que o império romano, o governo daquela época, os oprimia e eles pareciam não ver o fim do sofrimento. Nesse momento, talvez nós não estamos sofrendo da mesma maneira ou com tamanha força como o faziam aquelas pessoas lá no primeiro século, mas também sofremos. Também sofremos com ansiedade, também sofremos com pressões que muitas vezes temos dos chefes, né? Que muitas vezes temos dos próprios empregados, você que é chefe, do próprio governo, com pressões que temos da nossa própria família, com pressões que temos até de expectativas que as pessoas têm sobre nós, sobre os cargos que ocupamos, que coisas devemos fazer e que coisas não estamos fazendo.
Então, todas essas pressões se abatem sobre nós e nos deixamos facilmente levar pelas coisas que nós vemos e não nos focamos numa coisa que não vemos, que é a esperança que Cristo nos deixou. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 10, e diz o seguinte: perceba as palavras que o apóstolo Pedro usa. Ele diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará. Perceba aqui, anote essas palavras: os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e porá sobre firmes alicerces. Vou só ler o verso 11 para complementar. A Ele seja o poder para tudo sempre. Amém e amém. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz o seguinte: gente, o Deus de toda a graça, aquele que te chamou não por algum merecimento, não por alguma coisa que você fez, senão porque Ele te amou, Ele está te dizendo uma coisa. Esse Deus que sempre permanece fiel, ainda em meio a tantos sofrimentos, em meio a tantas provações, em meio a tantas emoções encontradas, está dizendo o seguinte: Ele te chamou para a sua glória. Você que é cristão, você que já acreditou em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e gente, você pensa que isso é uma coisa pouca, algo que não tem muito significado, mas hoje eu quero chamar a sua atenção. Você não viu as obras que Jesus Cristo fez, você somente ouviu do que Ele fez. E para você ouvir e acreditar, já se precisa uma tamanha fé para você acreditar com todo o seu coração que isso é verdade. Se você acreditou em Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, que Ele morreu pelos seus pecados, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário para limpar todos os seus pecados, ressuscitando ao terceiro dia depois de ter morrido, se você acredita nisso, você está salvo. E você já foi chamado pela graça de Deus. Perceba a quê? Pela graça de Deus, para a glória dEle. Você foi chamado a não viver mais como as pessoas desse mundo vivem. Agora Deus trouxe uma nova filosofia de vida, e isso eu quero tratar aqui. Porque diz aqui, depois de terem sofrido, e aqui ele mostra que o sofrimento não é eterno. O sofrimento, diz assim, durante um pouco de tempo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará, Ele os confirmará, Ele lhes dará forças e lhes porá sobre firmes alicerces. Pessoal, eu fui estudar um pouquinho essa parte aí dos versículos. Queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o desejo que Deus tem conosco durante essa vida que nós temos. Na vida nós vamos ter sempre dificuldades. Na vida nós vamos enfrentar sempre provações. Só que isso é por um pouco de tempo. Perceba que a palavra de Deus fala que é necessário que nós passemos por provações. Nós estamos estudando Tiago. Com certeza você verá isso nas próximas aulas. E gente, a palavra de Deus se complementa. Porque a provação, ela tem o intuito de trazer maturidade na vida das pessoas. Só que na vida de que tipo de pessoas? Na vida de pessoas que se preocupam em viver e fazer a vontade do seu Senhor. A palavra restaurar, Deus quer usar provações para restaurar a nossa vida. Pense em uma obra de arte. Uma obra de arte que está destruída, uma obra de arte que está sem os detalhes, sabe? Alguma pintura que está rasgada, que precisa de alguns reparos. Pense numa pintura que precisa de novo de algumas cores. Deus está restaurando a criação, e nesse momento criação estou me referindo a você e a mim, como homens e mulheres feitos à imagem de Deus, entenda, deturpadas por conta do pecado.
Deus quer restaurar por meio de Cristo. E por meio das provações é que Ele está construindo um caráter parecido com Jesus em nós. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar, gente, envolve um processo. Você não chega a se aperfeiçoar. Eu me lembro muito bem, vou usar um exemplo de ilustração aqui. Quando eu comecei a jogar basquete. Quando eu começava a jogar basquete, eu arremessava de qualquer jeito. Pegava aqui a bola, agitava de qualquer jeito. E depois vinha meu professor, olhava a minha técnica e falava, não, falta. Aí ele me mostrava a técnica. Só que mostrar a técnica não era suficiente, pois eu tinha que treinar aquilo, eu tinha que me dedicar àquilo e prestar atenção com meus erros. E nós já dizemos uma coisa muito importante, que em momentos de pressão, momentos de necessidade, momentos de inflexibilidade, como o que nós estamos vivendo hoje, tendem a revelar áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Então, que oportunidade enorme você e eu temos para, nesse momento, corrigir os nossos erros e conseguir fazer o movimento e a técnica correta, não do basquete, da vida cristã. Que oportunidade para que Deus possa nos aperfeiçoar. Isso é um processo, gente. A vida cristã é um processo. Deus quer nos reparar e nos reparar também eticamente. Entenda que quando Deus ensinou ao povo de Israel a como eles deveriam se comportar, que é o que Ele deu primeiramente para o povo de Israel? Leis. E por que será que Deus deu leis? Justamente porque o povo não sabia como devia se comportar. Então Deus instrui primeiramente por meio das tábuas da lei. Interessante como Deus segue um processo com o povo. Ele não diz assim, agora vocês são povo de Israel, acabaram de sair do Egito, eles não sabiam nem para onde iam ir. Não, Deus leva o povo, coloca num lugar específico e começa a educar. É o mesmo que Deus fez contigo e comigo. O dia que você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, o que Deus te deu? Lei. A lei escrita, que é a sua palavra. E cabe a você e a mim estudar e ler a sua lei para saber que tipo de pessoas nós devemos ser. Que tipo de chamado nós temos. Outra parte do versículo diz o seguinte: por um pouco de tempo, né, vocês vão sofrer, isso vai trazer restauração, isso os confirmará, ainda te fará mais forte, te dará forças e te porá sobre firmes alicerces, e assim realmente você consegue ser para a glória de Deus. Deus não promete somente que vai restaurar, Ele promete que Ele vai confirmar o que Ele restaurou. Ou seja, Ele vai fazer uma obra bem feita. Ele vai trazer forças. Imagina, como que a pessoa vai se tornando cada vez mais forte? Por meio do sofrimento. Pessoa que vai para a academia, isso muitas vezes você já deve ter ouvido, ela não começa levantando tudo peso. Ela começa com 1 quilinho, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, mas não é tudo de uma vez. É um processo, e nesse processo as costas doem, o braço dói, o corpo não aceita o trabalho, você tem que reeducar o seu corpo. Então esse processo de confirmação e de trazer forças também vem por meio da provação e do sofrimento. Nós aprendemos a lidar com o nosso sofrimento quando passamos por ele. Uma coisa muito diferente é você ter a teoria do sofrimento e outra coisa é você ter a prática. A teoria do que é passar por uma provação. Nossa, que bonito seria ser um crente que passa muito bem pela provação, como já vimos o apóstolo Paulo semana passada. Mas outra coisa muito distinta é você ter as possibilidades de passar pelo que Cristo passou, se negar a si mesmo e viver como agrada ao Senhor. Também o verso diz que Deus nos porá sobre firmes alicerces.
nesse rumo que nós muitas vezes tomamos na vida, na caminhada da vida cristã, muitas vezes temos, como já mencionei, muitas oportunidades de crescimento e maturidade. Só que às vezes a nossa maneira de enxergar a vida é guiada muito mais pelas coisas que são visíveis. E por que estou falando de coisas visíveis, coisas possíveis de se enxergar? Porque elas são coisas que sempre vão gerar expectativa em nós. Tudo que você consegue enxergar, algum alvo, alguma meta que você consegue ver, gera muita expectativa porque você quer aquilo logo. E sabe o que acontece quando a gente não atinge aquilo? A gente fica deprimido. A gente se deixa levar muitas vezes por coisas que nós vemos, e as coisas que nós vemos, pare para pensar comigo, são coisas vãs. Tá bom, pastor, mas como que eu defino uma coisa vã no mundo? Simples. Pensa em tudo que você pode perder, da noite para o dia. Isso é uma coisa vã. Você pode perder a sua saúde, da noite para o dia. Você pode perder uma pessoa que você ama muito, da noite para o dia. Você pode perder o seu dinheiro que você tanto trabalhou para construir, para criar, para, não sei, para guardar, para investir, da noite para o dia. Que eu digam as pessoas que sofreram com o plano Collor. Quantas pessoas sofreram com pensões, com aposentadoria, com investimento? Porque a nossa vida é vã quando ela não está focada no lugar certo. Tudo que você criou, que você investiu sua vida, o seu império, como Nabucodonosor fez, olhou para tudo e disse assim: nossa, a Babilônia que eu fiz. Da noite para o dia, perdeu tudo. O cara se tornou louco. Claro, Deus o restaurou depois, mas quando foi isso? Quando ele levantou os olhos ao céu e ele diz: realmente agora sei que Tu és o Senhor. Coisas vãs fazem que nós desviemos o nosso olhar. Você quer ser capaz de identificar coisas vãs dessa vida? Já falei. Pense em tudo aquilo que você perde com um piscar de olhos. Olhar para as coisas vãs dessa terra nos fazem ignorar que há um chamado maior da parte de Deus para vivermos de uma maneira celestial. Jesus Cristo, por algum motivo, falou: não façam tesouros nessa terra, mas façam tesouros no céu. Porque na terra você pode perder, mas as coisas celestiais são coisas eternas, coisas que têm verdadeiro significado, e a isso eu chego com uma vida de devoção a Deus. Deus está construindo o caráter de Cristo na vida dos seus servos, e é necessário prestar atenção às situações que se passam na nossa vida. Se nós não nos preocuparmos em entender a vontade de Deus para nossas vidas, sempre sentiremos um vazio e de que estamos correndo atrás do vento na nossa caminhada da vida. Toda vez que você não prestar atenção à vontade de Deus, você vai correr atrás de alguma coisa, e quando você chegar lá, ainda vai estar te faltando. Ainda você vai sentir que falta alguma coisa, ainda você vai se sentir vazio. Então a vida cristã, a gente não é simplesmente ser salvo do pecado, mas é sim uma caminhada cristã, uma caminhada em santidade, uma caminhada de reverência, uma caminhada de humildade. Todo momento da nossa vida, aqui tem uma dica para você. Talvez você nunca tenha pensado isso, ou sim. Sabia que todo momento da nossa vida pode ser compreendido como uma provação? Sim, até as coisas boas que nós passamos podem ser uma provação. O cara mais rico do mundo, abençoado com tudo, vamos dizer assim, desde o ponto de vista humano, também é provado. Porque quando ele tem tudo e não tem falta de nada, onde estão postos os seus olhos? Você pensa que provação é somente sofrimento? Não,
provação da parte de Deus é também em momentos de felicidade. Quando a sua saúde está tão boa, que tipo de responsabilidade você comete com o seu corpo? Que tipo de atitudes você toma? Por exemplo, muitas vezes não fazendo exercício, não valorizando a sua saúde que Deus te dá. Às vezes esperamos passar e chegar a um momento tão complicado da nossa saúde para começar a nos cuidar, a valorizar o templo do Senhor e a guardar aquilo que Ele nos deu. E estou falando por mim, porque eu gosto da comida, eu gosto do descanso, mas Deus também me manda a cuidar do templo do Espírito Santo. Fazer exercícios, se movimentar, cuidar da saúde, da alimentação, ser prudentes. A vida cristã, gente, envolve todas as áreas da nossa vida. E provações se dão também em momentos felizes da nossa vida. Quando eu consigo aquela promoção que eu tanto almejava, o que eu digo? Louvado seja o nome do Senhor, que pela sua graça me deu essa promoção. Oh, nossa, como eu sou bom. Nossa, que forças eu tenho, que capacidade, eu sou o cara. Ou eu sou a bam, né? No caso das mulheres. Ou eu me humilho e falo, nossa Senhor, o Senhor me colocou aqui, graças a Deus por isso, e como que eu posso te glorificar nesse momento? Entenda o seguinte, provações têm o dever de mostrar para nós mesmos, provações têm o dever de mostrar para nós mesmos, não para as pessoas ao nosso redor, qual está sendo o foco do nosso diário andar. Quer saber para que servem as provações? As provações vêm para te direcionar, para te endireitar. Pois a provação, quando você passa pela provação, quando você é aprovado nela, você alcança a maturidade. Porém, quando você é reprovado nela, você é imaturo. Quando você é aprovado na provação, se vê que o seu coração é fiel ao Senhor. Porém, quando você é reprovado no meio da provação, você vê que seu coração está voltado para outras coisas. E Deus não está mostrando seu coração para sua esposa, para seu filho, para sua mãe, para o pastor. Deus quer revelar o seu coração para você mesmo e para mim. Mas Ele quer revelar para você e quer revelar para mim o meu coração. Porque Deus quer que você enxergue a maneira que você se vê diante de Deus. E eu espero que seja como uma pessoa totalmente dependente. Provação deve ser enxergada como uma oportunidade de crescimento, pois elas normalmente revelam pecados, atitudes, vícios e caráter que não revelam em nada o que Cristo quer. Eu quero terminar expondo uns versículos aqui. Não quero me estender muito, mas quero expor essa parte aqui do versículo. 1 Pedro capítulo 1, a mesma carta. 1 Pedro capítulo 1, a maneira de viver, o estilo de vida da igreja, o estilo de vida do corpo de Cristo, porque você entenda que nós somos pequenos cristos, e pequenos cristos formam uma igreja. Por que o título é Igreja Permanente? Porque a nossa vida está em constante crescimento, em constante provação, para que o nosso caráter seja revelado e à luz das Escrituras nós venhamos a nos comportar em conformidade com os ensinos de Cristo. Já que nós devemos viver para Jesus e fomos por Ele chamados, nosso novo modo de vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 25. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler aí. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, prontos para agir. A minha versão diz: estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será revelada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, o chamado de novo a vivermos não como vivíamos anteriormente.
quando viviam na ignorância, diz aqui. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Verso 17: uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Logo mais eu trato esses versículos. Mas veja como nós fomos redimidos. Guarde, anote: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Gente, um resumo de tudo que acabamos de falar. Estejam com a mente preparada. Gente, nesse momento de pressões, como começamos a pregação, falando de pressões, como deve estar a minha mente? Ela deve estar focada em que coisas? Eu quero ler o texto, diz aqui: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. A gente vai ter que agir em momentos de pressão, mas diz assim: estejam alertas e coloquem esperança na graça que lhes será dada. Pessoal, em que coisas colocamos a nossa esperança nesse tempo de tanta pressão? Responda para mim. Você espera que se levante um homem que vai fazer a vacina do coronavírus e voltar à vida normal? Outra pandemia pode vir lá na frente, não precisa ser o ano que vem, tomara que não seja, mas pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e a mesma falta de esperança vai tomar seu coração, se a sua esperança estiver voltada a um homem. Se você coloca na política, numa pessoa que vai se levantar com uma política correta, que vai cuidar dos empresários, que vai cuidar de todo mundo, gente, essa pessoa pode morrer. A corrupção, você tem que entender que está em todos os ramos da nossa sociedade, e mais tarde, mais cedo, isso atinge o coração de um homem. Então você também pode se frustrar. E assim eu posso ir falando de várias frustrações, mas o chamado do apóstolo Pedro para essas pessoas que estão lendo a carta diz assim: coloquem toda a esperança na graça que ainda lhes será revelada. Essa graça será revelada, sabe quando? Quando Cristo se manifestar sobre a terra. E quando Cristo se manifestar sobre a terra, tudo mal, tudo o que é ruim desaparece. Pois Cristo reina, pois Cristo é revelado, e aí com Ele também nós, os seus filhos. Verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Interessante que o apóstolo Pedro, ele é tajante, cortante com tudo, é direto. Ele diz: gente, vocês quando viviam sem Deus eram ignorantes. E gente, eu imagino que ele estava falando para diferentes tipos de pessoas que talvez tinham estudado a vida inteira.
E Pedro era um pescador e ele chega com toda a autoridade e disse para talvez aquelas pessoas: vocês eram ignorantes. Sabe por quê? Porque vocês estavam sem Deus. Vocês corriam atrás das coisas, ele diz, atrás das coisas ignorantes, atrás das coisas que não trazem fruto para Deus, atrás de coisas que você pode perder amanhã. E ao contrário, ele diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também vocês. Assim como Deus é separado, vocês também separem-se dessa questão. Em tudo o que fizerem, separem-se, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E agora uma das partes mais importantes do texto diz: uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós já falamos em devocionais sobre a palavra piedade, a necessidade de você ter uma noção de que Deus está presente em todas as áreas da sua vida. E aqui ele diz: pois vocês sabem, grife na sua Bíblia, por favor, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Gente, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, talvez tenha te instruído, dizer: oh, esse aqui é o caminho da vida. Mas se aquilo não envolvia Deus, é uma maneira vazia de se viver. Você pode ter, olha, as melhores metas, os melhores alvos. E o mais interessante que colocado no verso 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro. Gente, que coisas que nós valorizamos muito nesse mundo? Que coisas que valorizamos muito nesse mundo? A prata e o ouro. São coisas que movem o mundo, diz uma filosofia do mundo. O dinheiro move o mundo, a prata move o mundo. Só que o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: isso é vazio. Se a sua vida está correndo atrás daquilo, é uma maneira vazia de se viver. Então mudem essa maneira de viver e valorizem. Veja o que, com que foi redimido a nossa vida. Como fomos redimidos da nossa antiga maneira de viver, que era a chamada de ignorante. Foi redimido, verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Quantas vezes eu disse para você que Deus não pagou moedas de prata pela sua vida? Deus não pagou moedas de ouro pela minha vida. Deus pagou com um alto preço, e Ele pagou com a vida do Filho dEle, com o sangue precioso de Cristo Jesus. Sabe por quê? Justamente para que você não tivesse a moeda para pagar pela sua dívida. Porque eu imagino que o homem tão orgulhoso e arrogante que é, como eu sou também, com certeza faríamos o seguinte: correríamos atrás do dinheiro para pagar pela nossa salvação. Mas Deus manifestou a sua graça em colocando somente uma moeda, e essa moeda era o sangue do seu Filho Jesus. E é por meio de Cristo, diz o verso 21, é somente por meio dele que vocês creem. É o que eu falei no começo. Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que o glorificou, de modo que a fé e a esperança que vocês têm não está mais nas coisas do mundo, não está mais em mim, não está na minha capacidade, não está na minha inteligência, não está no meu poder monetário, não está na inteligência ou sabedoria humana que eu tenho. A minha esperança está em Deus. Pastor, eu não sei para onde está indo o mundo com toda essa situação que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que Deus está tomando conta do mundo ainda agora, e é necessário de que os filhos de Deus sejam revelados nesse momento de provação. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência
a verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. É a maneira de se manifestar os filhos de Deus. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Ele ressalta que nós não fomos salvos por algo que é perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e interessante, permanente. Verso 24, ele vai falar de novo que a relva é como a humanidade, que um dia está, amanhã não está. Mas a palavra do Senhor, diz o verso 25, permanece para sempre. Pessoal, nós fomos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. E eu quero te dizer o seguinte: os crentes desfrutam de uma esperança imortal. Os crentes desfrutam de uma herança que não está aqui, uma herança indestrutível que está no céu. Os crentes desfrutam de uma proteção inviolável, que talvez não seja não ficar doentes, mas é uma proteção do pecado e da condenação dele. Os crentes desfrutam de uma fé inestimável. Se você tem fé para acreditar em tudo que você ouviu aqui, então você tem uma fé inestimável. Os crentes desfrutam de uma plena alegria, pois sabem que o reino não é deste mundo, mas o reino é que ainda está por vir. Para terminar, a vida do crente deve refletir o caráter santo do seu Senhor. Viver nessa vida como cristão requer assumir o papel de peregrino e a necessidade de uma conduta representativa. Você sabia que você é embaixador? Sim, você não é embaixador do Brasil, mas você é embaixador de Cristo. Você representa o que Cristo quer fazer no mundo, o que Ele quer fazer com a sua criação. E como pequeno embaixador, você é uma igreja permanente. Você faz parte e membro de um corpo permanente sobre a terra, que é a igreja poderosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse tempo de tanta pressão, de tanta falta de esperança, de tanta falta de alegria, nós continuemos a ser uma igreja em permanente crescimento. Não só como a Igreja Evangélica Congregacional do Ipiranga, mas como membros do corpo de Cristo, que estamos orando para que a volta do Senhor Jesus possa trazer plena redenção, não somente dos nossos pecados, mas de toda a destruição que há sobre o mundo. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, por meio da sua palavra. Eu orarei para que essa mensagem traga vida ao seu coração, à sua mente e, acima de tudo, muita esperança. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti e pedimos, Senhor, de todo o coração, que a Tua palavra fale a nós, por meio de tudo que nós ouvimos. Senhor, como muitas vezes nos deixamos levar pelas coisas do mundo e de uma maneira tão, Senhor, imperceptível, a gente não nota que nos desviamos, Senhor, dos Teus caminhos. Pai, eu peço que cada pessoa que tem o Espírito Santo no coração seja levado por meio dessa palavra a olhar para si mesmo e perceber como em pequenos detalhes da nossa vida precisamos nos recolocar no trilho. E isso acontece por meio do chamado do Espírito Santo. E obrigado porque o Espírito Santo não espera a nossa atitude para começar a agir nas nossas vidas. Pois se assim fosse, Pai, nós não estaríamos arrependidos. Até o arrependimento, Pai, é um processo causado pelo próprio Espírito Santo, pois é Ele que nos incomoda dia a dia para que nos voltemos à Tua palavra, para que caminhemos por essa vida, não mais construindo o nosso império, mas construindo o Teu império, o Teu reino, a Tua glória, Pai. Senhor, eu peço pelas nossas vidas. Já oramos tanto nesse mês, nesse tempo aí, Senhor, de quase 6 semanas, para que as nossas necessidades sejam supridas. E agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. Mas pedimos também que nesse momento de necessidade espiritual, de falta de contentamento, de falta de alegria, de falta de esperança, o Senhor também supra essas necessidades em nós, por meio da esperança viva que temos em Jesus Cristo, de que já foi pago pelos nossos pecados tudo, Pai, o que precisava ser pago.
já foi derramado na cruz do Calvário o sangue de Cristo Jesus, o sangue precioso. Uma moeda que eu não tenho, Pai, para pagar, mas que me foi me dada em graça para a minha salvação e para a salvação de todos aqueles que estão ouvindo e acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, sabemos que a pregação do Evangelho precisa acontecer ainda mais nesse tempo de tanta necessidade, de tanta falta de esperança. Guarda aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sustenta as suas vidas com as mãos dos teus anjos, Senhor, suprindo todas as suas necessidades e também guardando-os de todo mal, de todo perigo. Dá, Senhor, muita sabedoria para cada um de nós tomarmos as nossas decisões e não só tomarmos as nossas decisões, sino também discernirmos a tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor nos guarde ainda no resto dessa semana, no resto dessa quarentena. Te louvamos e te agradecemos pela tua graça, Senhor, sobre essa igreja que está completando 75 anos de idade. Obrigado porque o Senhor tem manifestado a sua poderosa mão sobre essa igreja, usando, Senhor, pessoas e levantando pessoas para trazer mais membros, Senhor, ao teu corpo. Continua a nos usar, Pai. Sonda os nossos corações e conhece, Senhor, e mostra para nós se há um caminho errado e nos coloca, Senhor, em sendas de retidão. Eu peço, Pai, que a tua palavra continue a nos guiar e que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo e a comunhão estejam conosco hoje e para tudo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Tenha um final de semana abençoado. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do meu cunhado, Uhum. que fica onde está a igreja agora. Ah, tá. E só uma pergunta. Ali era tudo assim, era tudo tipo rua de terra? Como que era ali a região? Parecia.